Olá a todos, um bom dia. Hoje eu trago esse vídeo para falar com vocês a respeito do sistema endócrino. Falar de sistema endócrino é falar de glândula. Falar de glândula é falar que entre várias substâncias produzidas por uma glândula, nós temos os hormônios. É só hormônio que uma glândula produz? Não. Vocês vão ver na fisiologia do sistema digestório, que o vídeo vai estar postado aqui no canal, que algumas glândulas elas produzem, elas participam da produção de inúmeras classes de substâncias que vão atuar no processo digestivo, ou seja, as enzimas, tá? Então, sistema endócrino, a glândula só possui hormônio como um produto a ser sintetizado? Não. Mas, nesse caso aqui, o sistema endócrino, nós vamos estudar os hormônios, que são as substâncias produzidas e liberadas por determinadas glândulas. Então, os hormônios, eles são proteínas altamente especializadas, altamente complexas, que direcionam a atividade metabólica no organismo. Vale lembrar que o hormônio, ele nunca age, ou melhor, não vou colocar essa palavra nunca, mas ele tende a não agir numa célula onde a sua produção ocorre. Então, os hormônios, eles atuam longe das células que são produzidas. Então, um hormônio, ele induz um alvo específico, um órgão-alvo, por meio de receptores específicos que estão localizados na superfície da célula, ou seja, nas membranas celulares, fazendo com que esse órgão-alvo ele tenha a sua ação. Então, muitas glândulas elas atuam num sinergismo, ou seja, uma glândula induz uma outra glândula a funcionar, ou como mecanismo antagônico, ou seja, além de induzir, o hormônio pode bloquear o estímulo de uma outra glândula, ou seja, o que um fizer, o outro vai induzir a uma resposta contrária. E nós temos aqui algumas glândulas no corpo, e aí eu posso sinalizar aqui não uma glândula principal, ou dizer que uma glândula ela é melhor ou pior do que a outra, porque todas as glândulas, digamos, elas têm a sua importância. Mas existem aquelas glândulas que produzem uma classe de hormônios maior categorias ou maior classes de hormônios em relação a outras. Então eu posso eleger aqui, por exemplo, a hipófise, tá? Ou seja, a nossa glândula mestra. A hipófise, localizada aqui na base do cérebro, numa região chamada de diencéfalo, é, essa glândula, a hipófise, ela tem como ação induzir o funcionamento de outras glândulas no nosso corpo, como por exemplo a tireoide, como por exemplo o ovário, como por exemplo o testículo. Então, lesões hormonais ou problemas hormonais em alguns destes órgãos pode, em primeira instância, estar associado ao mau funcionamento da glândula hipófise. As principais glândulas humanas, então se nós pensarmos no papel que essas glândulas possuem, nós temos, por exemplo, o hipotálamo. A hipófise ela está localizada em associação ou junta ao hipotálamo. Então, no caso, o hipotálamo, ele recebe as informações do sistema nervoso e vão secretar hormônios que vão atuar na porção anterior da hipófise, chamada adenohipófise. Pausem o vídeo, voltem no slide anterior, no momento em que eu mostrava um painel de algumas glândulas, e vocês vão ver que, lembrando uma das frases que eu tive com vocês, foi: as glândulas elas atuam induzindo outras glândulas a funcionar. Então, à medida que a hipófise estimula, que o hipotálamo estimula a hipófise, a hipófise começará a
secretar alguns hormônios, como por exemplo a tireotrofina, que é um hormônio tireoidiano, os adrenocorticotróficos, por exemplo, que vão atuar na suprarrenal, por exemplo, somatotrófico, LH e FSH, por exemplo, que atuam sobre as gônadas, induzindo as gônadas a produzir testosterona, estrogênio, progesterona, a prolactina, entre tantos outros hormônios. O hipotálamo, ele atua induzindo essa glândula, a chamada hipófise, a secretar alguns hormônios, que também, por sua vez, não têm ação sobre a hipófise. Os hormônios hipofisários, eles vão atuar induzindo e estimulando outras glândulas. Então nós temos a parte anterior da hipófise, ou seja, a adenohipófise, e nós temos a parte posterior da hipófise, que é a neurohipófise, tá? Então, cada uma dessas porções, tá? Então separando ela aqui no meio, vão produzir hormônios específicos que vão atuar sobre áreas específicas do corpo, ou seja, sobre outras glândulas. Então, a hipófise, ela é estimulada pelo hipotálamo. Não só pelo hipotálamo, mas principalmente pelo hipotálamo. A região anterior da hipófise, ou seja, a adenohipófise, produz e libera alguns hormônios, como a prolactina, o hormônio gonadotrófico, o hormônio tireotrófico, adrenocorticotrófico e o somatotrófico. A prolactina, nós vamos ver mais à frente, que ela atua sobre a glândula mamária, induzindo a glândula mamária a produzir leite. Os hormônios gonadotróficos atuam sobre as gônadas, testículo e ovário, estimulando essas glândulas a produção de hormônios sexuais. Os tireotróficos atuam sobre a tireoide. Então, o hormônio TSH atua induzindo a tireoide a produzir os seus respectivos hormônios, tireoide e paratireoide. Então, o hormônio tireotrófico, o TSH, por exemplo, que é o hormônio estimulador da tireoide, é um hormônio tireotrófico. Os hormônios adrenocorticotróficos, por exemplo, atuam sobre as glândulas adrenais, ou seja, a glândula suprarrenal. Os hormônios somatotróficos atuam sobre os ossos. Lógico que estes hormônios podem atuar ou refletir a ação desses hormônios em outros órgãos, mas, via de regra, nós temos essas principais cascatas estimulatórias. Então, os hormônios somatotróficos, eles são importantes porque eles, nos ossos, por exemplo, promovem o crescimento das cartilagens e dos ossos. Não confundam esse processo de crescimento com calcificação e descalcificação. Nós vamos ver mais à frente. A calcificação e a descalcificação dos ossos estão relacionados à tireoide, ou seja, a calcitonina, tireoide, e o paratormônio, paratireoide. Além disso, os hormônios somatotróficos, eles induzem o metabolismo das proteínas, dos carboidratos e dos lipídios, tá? A deficiência de hormônio somatotrófico na infância, então vamos pensar numa condição genética, provoca o nanismo. O excesso desse hormônio na infância, então nós vamos pensar, por que infância? Porque nós estamos falando de fase de crescimento. Provoca o gigantismo. Mas se eu tenho uma pessoa que nasce em condições normais e que por algum distúrbio, seja ele genético ou não, em que na fase adulta ele vai apresentar ou produzir um excesso desse hormônio somatotrófico, nós temos a acromegalia, tá? Então, percebam que a disfunção desses hormônios provocam algumas condições. É difícil dizer que são condições patológicas, porque a doença é um conceito mais robusto do que simplesmente dizer que o nanismo é uma doença, mas o nanismo predispõe a condições patológicas, melhor dizendo. Ainda na hipófise, nós temos a tireotrofina, ou o chamado hormônio estimulador
da tireoide. A deficiência desse hormônio vai induzir menos a tireoide, então nós temos hipotireoidismo. O excesso de hormônio tireotrófico, ou hormônio da tireotrofina, induz mais a tireoide. Então nós temos o hipertireoidismo. Então, quanto mais a tireoide for estimulada, mais hormônio tireoidiano a tireoide produz. Quanto menos estimulada, ou a gente pensa que a estimulação seria a produção, a menor produção, mas na verdade não, tá? Às vezes, a tireoide também não tem receptor para hormônio tireotrófico, e assim ela não vai ser tão bem estimulada, tá? Então, a deficiência pode causar hipotireoidismo. Então, hipotireoidismo, baixa produção de hormônios tireoidianos, hipertireoidismo, muita produção de hormônio tireoidiano. Essas duas condições, hipo e hipertireoidismo, estão associados à capacidade da tireoide ser estimulada pelo hormônio tireotrófico, ou TSH, tá? Já o hormônio adrenocorticotrófico, né, o ACTH, adrenocorticotrófico, ele estimula a glândula renal a produzir seus respectivos hormônios. Por exemplo, um glicocorticoide, ou seja, derivado do colesterol, que é o cortisol, que está muito associado à indução de estímulos inflamatórios, ok? E cada um desses hormônios nós vamos ver mais à frente. Ainda a hipófise, tá? Prolactina, atua sobre a glândula mamária, desenvolvendo as mamas. Auxilia na produção do leite materno e nos homens com doenças endócrinas relacionadas a, por exemplo, a hormônios sexuais, né? Ginecomastias, né? A transição de gênero, né? Ou seja, a mulher trans e tudo mais, que faz um tratamento hormonal, há a indução do crescimento das glândulas mamárias por uma questão hormonal, tá? Então, não pela prolactina diretamente ligada, mas sim pelos hormônios sexuais femininos. No caso, nas pessoas que têm distúrbios endócrinos, que têm ginecomastia, homens, tá? Que têm ginecomastia, e as mulheres trans, ou seja, o homem que faz a transição para o gênero feminino, pode-se sim ter uma maior produção de prolactina, que auxilia o desenvolvimento das mamas, mas isso não é suficiente para que esse indivíduo produza leite materno em quantidades suficientes para nutrir um bebê. Mas existe sim, por essa questão hormonal, homens, né, tendo a capacidade, homens geneticamente falando, né, tendo a possibilidade de produzir ali um resquício, né, de leite materno. Mas a função da prolactina, ela está mais associado à mulher, porque a mulher tende a ter mais receptores à prolactina em relação ao homem. Então, ainda no homem, essa função ela é um pouco conhecida, ok? Ainda a hipófise produz o chamado FSH, que é o chamado hormônio folículo estimulante. Então, esse nome, hormônio folículo estimulante, ele vem quando ainda a função desse hormônio ele não está totalmente conhecida, mas para além do amadurecimento dos folículos ovarianos, na puberdade, na mulher, né, no ciclo menstrual da mulher, e no ciclo ovariano, o FSH no homem induz a produção de espermatozoide, tá? E na mulher, o desenvolvimento e o amadurecimento do folículo estimulante. Além de, na mulher, estimular a produção de estrogênio, tá? Para além disso, nós temos também um outro hormônio chamado luteinizante, que para a mulher dispara a ovulação, mas no homem induz a produção de testosterona. Então percebam vocês que uma das, tá? Então vou colocar nessa condição para vocês entenderem melhor isso. Uma das condições de um homem ter baixa testosterona,
É a idade. Uma das condições, quando você exclui o fator idade, ou seja, quando naquela idade você não teria uma baixa, pode-se sim estar relacionado a um sistema endócrino, sim, mas ao testículo? Não, mas também à hipófise. O mesmo vale para a mulher, tá? O hormônio luteinizante, que é um hormônio hipofisário, como dito anteriormente, ele induz a produção de testosterona no homem e na mulher estimula a ovulação e o desenvolvimento do corpo amarelo. Por que corpo amarelo? Porque vale lembrar que o ovócito primário ele é um óvulo imaturo. À medida que o ovócito se desenvolve, por ação do hormônio folículo estimulante, eu tenho uma película, uma membrana revestindo esse óvulo e após a ovulação, então o óvulo sai dessa membrana, né, desse corpo, né, formado ao redor do óvulo, como está mostrado aqui, olha, óvulo imaturo, à medida que o óvulo se torna maduro, ele aumenta o seu tamanho e essa membrana do desenvolvimento do óvulo, que libera o óvulo, se torna o chamado corpo amarelo. E ele tem uma função secretora também, ele secreta muita progesterona, tá? Depois da ovulação. A parte, agora não mais a parte anterior da hipófise, da adenohipófise, mas sim a parte posterior, a chamada neurohipófise, armazena e libera dois hormônios, tá? Que é o antidiurético, ou também chamado de vasopressina. Então, o antidiurético, ele é liberado quando o volume de sangue cai abaixo de certo nível, para você não desidratar tanto. Esse hormônio estimula a reabsorção de água nos rins. Então você produz menos urina. A ideia é que esse hormônio ele diminua a urina excretada e regula a quantidade de água no organismo. Logo, em pessoas hipertensas, eu tenho que bloquear a ação da vasopressina. Eu tenho que estimular a liberação de água para reduzir a pressão dos vasos. Por isso que, em alguns casos de hipertensão, usa-se o diurético para que a perda do volume de água reduza a pressão nos vasos sanguíneos. Tá? A deficiência desse hormônio, tá? Por um distúrbio na neurohipófise, provoca perda excessiva de água e muita sede, que é um dos sintomas do diabetes, tá? Então é uma síndrome que a gente chama de diabetes insípidos, tá? O diabético clássico, né, pensando lá no diabético tipo 1 e tipo 2, ele tem um sintoma, tá? Chamado poliúria, em que essa pessoa vai no banheiro várias vezes, mas urina pouco, tá? Então é diferente de ir ao banheiro e urinar muito, tá? Então, a ação do antidiurético, tá? Do hormônio antidiurético, é justamente permitir a reabsorção de água, diminuindo a produção de urina. Então, o ADH ele atua aumentando a permeabilidade dos dutos coletores, permitindo assim a reabsorção de água, tá? Ainda a neurohipófise, então a DH, o hormônio antidiurético é produzido pela neurohipófise, e a ocitocina, que é um outro hormônio, promove contrações no útero durante o parto, tá? Além disso, a ocitocina ajuda a contração das glândulas mamárias, causando a ejeção do leite, tá? No caso, a produção do leite é a prolactina, então, o amadurecimento, desenvolvimento das mamas pela prolactina, mas o leite está restrito à glândula. Mas para que o leite saia, eu preciso também da ocitocina, além que o processo de amamentação, para além da ocitocina, é também provocado pela sucção da mama pelo bebê. Ou seja, além de uma questão química hormonal, eu tenho uma questão também mecânica, que é justamente a sucção. Então, por isso que existe, né, no cuidado da mulher, o cuidado da mãe, a orientação de como o bebê ele pode
como que a gente, né, vamos dizer assim, o encaixe da boca do bebê para auxiliar essa indução de liberação pela sucção do leite materno. A tireoide, tá? É uma glândula que ela é estimulada, como vocês viram anteriormente, pelo TSH, tá? Quando a tireoide, que está aqui, ó, na cartilagem tireoidiana, né, nessa cartilagem que nós temos na traqueia, ela tem pouco receptor a TSH, TSH não atua, a tireoide produz pouco hormônio. Então nós temos o hipotireoidismo. Tá? Quando muito receptor ou muita produção de TSH, nós temos o hipertireoidismo, a glândula ela funciona bem mais, né? É uma atividade mais intensa. A tireoide ela produz 3 hormônios: a tiodotironina, tiroxina e calcitonina. Esses 2 hormônios, T3 e T4, eles são proteínas, tá? Complexas, por isso hormônios, mas elas precisam de um outro mineral, tá? De um componente mineral para produzir esse hormônio, é o iodo. Crianças com síndrome de Down têm uma deficiência na absorção de iodo. Logo, crianças com síndrome de Down têm sérios problemas de tireoide. Não só pela questão do iodo, tá? Diga-se de passagem, mas a síndrome ela é multifatorial, né? Então, uma criança com síndrome de Down tem desde problemas hipofisários até problemas tireoidianos. Mas como ela tem uma deficiência na absorção de iodo, essa não absorção de iodo pode representar uma das condições de problemas tireoidianos, ok? O T3 é a triodotironina e a T4 é a tiroxina, tá? Em geral, T3 é convertido em T4, então as dosagens elas tendem a ser equivalentes, tá? Eu vou falar primeiro desses 2 hormônios para depois falar da calcitonina, que está relacionada a processo de calcificação e descalcificação, tá? O que o T3 e T4 fazem? Estimulam o metabolismo energético, tá? Então, uma pessoa ela tem um metabolismo mais acelerado por ação de T3 e T4, em resumo, ok? O excesso de T3 e T4 provocado. Então, por que nós temos o excesso de T3 e T4? Porque a glândula tireoidiana está muito estimulada. Por que ela está muito estimulada? Porque ela tem muito receptor de TSH ou a pessoa está produzindo muito TSH. Isso aumenta a taxa de respiração celular, tá? Principalmente respiração aeróbica. O excesso desses hormônios causa o hipertireoidismo, tá? Então, a gente tem o bócio, que é um inchaço do pescoço formado um papo. Então, o bócio ele pode estar nas duas condições, hiper ou hipotireoidismo. Temos a exoftalmia, que são os olhos arregalados para fora das órbitas. Então, aquelas pessoas que conseguem abrir muito a cavidade ocular, ela tem muito hormônio tireoidiano. Nervosismo, perda de peso e hiperatividade. É aqui que eu queria que vocês tomassem muito cuidado, tá? Não podemos, isso é uma dica que eu dou para vocês, nós não podemos basear uma condição por uma única causa, tá? Geralmente a condição que a pessoa, a qual ela se apresenta, ela é multifatorial, tudo bem? Existe uma condição, tá? Chamada TDAH, tá? Ela é uma condição genética? Não. Obrigatoriamente não. Mas pode-se sim ter um curso genético. Tá? Porque nós estamos falando da reabsorção de hormônio, né? De neurotransmissor, principalmente a dopamina. Tá? Então, não é a causa genética, mas é uma proteína que bombeia essa proteína do espaço
sináptico de volta para a célula, sem que o neurônio aferente receba, sem que o neurônio seguinte receba dopamina. Então, não é uma causa genética, mas a proteína mal funcional ela pode ser mal formada por uma questão genética. Tá? Então, vamos tentar levar para essas condições. Embora existam trabalhos que também falem do TDAH é genético e tal, mas não vou entrar nessa discussão, porque existe, como eu disse, uma múltipla causa nessa relação. Tá? Não existe uma causa primária, única e exclusiva. Às vezes, o profissional, e eu quero que vocês tomem cuidado com isso, fala o seguinte: beleza, então a pessoa ela é hiperativa. Então, se ela é hiperativa, então ela tem TDAH, então nós vamos dar Ritalina para ela. Beleza. Às vezes, de fato, ela pode ser hiperativa. Ela pode ter TDAH. Mas você não pode só dizer que ela tem TDAH se antes você não começar pelo básico. O que eu quero dizer com isso? Avalie a tireoide dessa criança. Desse indivíduo, né? Não só criança, mas adulto também. Veja se a tireoide desse indivíduo funciona normal. Porque às vezes, se ele tiver hipertireoidismo, justifica a hiperatividade. E às vezes você tratar a tireoide é muito mais eficaz porque é um problema tireoidiano do que você tratar o TDAH quando não for um problema associado ao TDAH. Tá? Então fica aí essa dica. Então, a exoftalmia, tá aqui ó, esse exemplo, e o bócio, né? Hipertireoidismo causado por um edema tireoidiano, ok? O hipotireoidismo é a condição inversa ao hipertireoidismo, tá? Deficiência em T3 e T4. Por que nós temos deficiência em T3 e T4? Porque às vezes a hipófise pode estar produzindo pouco TSH, ou às vezes a tireoide ela não tem tanto receptor para esses hormônios hipofisários, tá? Ou a criança tem síndrome de Down, uma criança tem várias outras condições. Quais as consequências? Bócio também, né? Porque aumenta para tentar compensar o que não está produzindo. Inchaço da pele, que é o mixedema, bradicardia, ganho de peso, diminuição do metabolismo celular. Tudo em cascata. O hipotireoidismo na infância causa o chamado cretinismo, tá? Que é quadro que se caracteriza pelo comprometimento do crescimento dos ossos, dentes e retardo do desenvolvimento neurológico, retardo mental. E aí nós estamos falando do autismo. Então, de novo, às vezes, a criança ela tem retardo mental. Então, ela tem uma condição que pode enquadrá-la na síndrome do espectro autista. Ok, isso é uma das causas. Porém, a gente pode ter uma outra condição que poderia ser melhor resolvida se nós, a tempo hábil, tratássemos, por exemplo, a tireoide. Tá? Então, sempre é prudente a gente começar pelo básico. Vamos descartar as condições. Vamos descartar essas condições. Às vezes, descartando certas condições, a gente pode ter um tratamento mais funcional, mais adequado e melhorar a qualidade de vida da pessoa, tá? A calcitonina, ela atua tirando o cálcio do sangue e depositando nos ossos. Então, ela tem uma ação hipocalcemiante. Ingere cálcio, aumenta cálcio no sangue, a calcitonina remove esse excesso de cálcio no sangue. Cálcio não é só para os ossos, tá, gente? Nós estamos falando de cálcio, músculo utiliza muito cálcio, processo de coagulação utiliza muito cálcio, tá? Associado à tireoide, nós temos uma glândula anexa chamada, uma glândula paralela, né, e anexa à tireoide, chamada paratireoide, tá? Ela produz o paratormônio, que ao contrário da calcitonina, que é hipocalcemiante, a paratireoide tem a ação hipercalcemiante, tá? Então o paratormônio, como dito para vocês, ele faz o inverso da calcitonina. Quando a concentração de cálcio no sangue cai, é justamente o paratormônio que aumenta esse nível de cálcio no sangue, retirando o cálcio dos ossos e lançando esse cálcio na corrente sanguínea.
Então aqui está um esquema para vocês, tá? Tem muito cálcio no sangue? Ação da calcitonina deposita cálcio nos ossos. Concentração de cálcio diminui. Diminuiu, calcitonina para de ser produzida, entra em cena paratormônio, retirando o cálcio dos ossos, aumentando o cálcio na corrente sanguínea. Então isso é um ciclo. Obviamente que tem pessoas que têm hiperação, né, de calcitonina e paratormônio, né? Então, por exemplo, osteoporose, né? Então a gente está pensando no osso muito descalcificado. Suprarrenal, nós vamos dividir a suprarrenal em dois meios, né? O córtex da suprarrenal e a medula da suprarrenal. Então, o suprarrenal está aqui, ó, localizado no ápice dos rins, direito e esquerdo, tá? O córtex produz corticoide e aldosterona, que são glicocorticoides, tá? Aqui derivado glicose mais colesterol, e aqui mineral mais colesterol junto com a base proteica. Nós temos o glicocorticoide e os mineralocorticoides. A medula produz a epinefrina, que nós conhecemos como adrenalina, e a norepinefrina ou noradrenalina. O córtex da suprarrenal produz glicocorticoide, que é o cortisol, que a gente tem mais cortisol quando a gente tem situação de estresse, atua na produção de glicose a partir de proteínas e gorduras, quando a gente tem aquelas dietas meio malucas, né, de não ingerir carboidrato, reduz inflamações e alergias, então lembra que eu falei da ação do corticoide como sinalizador de processo inflamatório, numa das etapas da inflamação, e é controlado pelo hormônio adrenocorticotrófico produzido pela adenohipófise, tá? Os mineralocorticoides, por exemplo, a aldosterona, realiza reabsorção de sódio e potássio pelos rins. Então, muitas vezes, pessoas hipertensas tomam essa medicação que regula a ação da aldosterona, eliminando mais sódio e mais potássio. Por quê? Sódio e potássio, eles são hipertensores, tá? Esses dois elementos, né, eles aumentam a pressão arterial e o volume de sangue. Então a aldosterona atua também nesse aumento da pressão e da volemia, tá? Da mesma forma que o cortisol, o córtex da suprarrenal, tanto com a aldosterona como com o cortisol, são hormônios produzidos, só são produzidos pelo estímulo da adenohipófise, que produz e libera o hormônio adrenocorticotrófico. A adrenalina pela medula e a noradrenalina também pela medula, tá? No caso, a adrenalina, contração dos vasos sanguíneos, aumenta a taxa de açúcar no sangue e redistribui o sangue para os órgãos e músculos. Então ele tem uma ação para enfrentar aquelas condições de flight and fight, ou seja, luta e fuga, né? Ou seja, situações de estresse. A noradrenalina, ela acelera os batimentos cardíacos e mantém as pressões arteriais, né, a pressão arterial, em níveis consideráveis normais, ou dentro da normalidade. Pâncreas, tá? Ele é uma glândula tanto endócrina quanto digestiva, tá? Exócrina. Então, o pâncreas é uma das glândulas que mais produz enzima digestiva no processo digestório. Tá? Então, por isso ele é uma glândula anfícrina, porque ele possui tanto uma porção exócrina quanto endócrina. Tá? A porção endócrina, tá, produz a insulina e o glucagon. Insulina liberada depois da refeição e o glucagon em períodos longos entre as refeições. Então, a insulina retira a glicose do sangue. O glucagon lança a glicose do fígado para o sangue. Além do fato do pâncreas, com o suco pancreático, que é a porção exócrina, produzir várias enzimas digestivas, tá? Então a insulina produzida pelas células betas do pâncreas, ou seja, nas chamadas ilhotas de Langerhans, a gente tem uma porção de célula beta que produz a insulina, ela atua após a refeição, e o glucagon, produzido pelas células alfa,
também nas ilhotas de Langerhans, atua nos períodos entre as refeições, tá? O fígado armazena muita glicose. Quando a gente fica muito tempo sem comer, essa glicose é retirada do fígado e lançada novamente na corrente sanguínea pela ação do glucagon, tá? Então, o pâncreas, né, as ilhotas pancreáticas ou as ilhotas de Langerhans, as células beta e as células alfa produzem beta, insulina, alfa, glucagon. Qualquer problema associado à massa de células beta, nós vamos desenvolver um problema chamado diabetes, que pode ser hereditário, ou seja, você nasceu diabético, ou você pode, ao longo da vida, se tornar diabético menos sensível à ação da insulina. Porque às vezes o seu pâncreas pode estar produzindo uma insulina defeituosa ou uma quantidade insatisfatória de insulina, ok? O testículo, no homem, sofre a ação de dois hormônios hipofisários, o FSH e o LH. O FSH induz a produção de espermatozoide. Então, a produção de espermatozoide é regulada por hormônios hipofisários. Existe também a incapacidade de gravidez. A gente vai pensar na mulher. A mulher não engravidou. Porque a mulher ela pode ter uma disfunção ovariana, uma disfunção hormonal. Mas esterilidade masculina também ela existe. Então, muitas vezes, a dificuldade para engravidar não está relacionada só à mulher. Tem que se investigar também a saúde hipofisária do homem, a saúde hormonal desse homem. Já o LH induz a produção da testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Tá? A testosterona está relacionada às características sexuais secundárias, o amadurecimento do órgão genital e a libido sexual. Tá? Mulher produz testosterona mais por uma questão de isomeria, ou seja, enzimas isomerases convertem alguns hormônios sexuais femininos em testosterona. Então, mulher tem testosterona? Tem, também induzido por hormônio hipofisário, mas ela não tem uma ação sexual secundária da testosterona tanto quanto o homem por uma quantidade diferente de hormônios que são produzidos, tá? Os ovários, tá, no caso da mulher, também sofrem ação do FSH e LH, que são hormônios produzidos pela adenohipófise, tá? Os ovários produzem o estrogênio e a progesterona. Estrogênio é produzido e liberado pela ação do FSH, que vai ter uma ação, para além da produção de estrogênio, vai ter uma ação de amadurecer o folículo ovariano, que é liberado no ciclo, durante o ciclo menstrual, o ciclo ovariano. Tá? À medida que o estrogênio aumenta, tem-se a liberação de LH, que é um hormônio também hipofisário, que dispara a ovulação. Então, toda essa membrana formada ao redor do óvulo, que tem muito hormônio sendo liberado e atua, de fato, amadurecendo o folículo ovariano, essa membrana, ao se degradar, né, então a degradação da membrana ovulatória, chamado corpo amarelo ou corpo lúteo, é que tem a ação de produzir a progesterona e preparar o organismo materno para sustentar uma gravidez. Quando essa gravidez ela não ocorre, as células do epitélio uterino descamam e a mulher tem a menstruação, ok? Então, meninos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha. Não esqueça de se inscrever e ajudar a gente a bater a métrica aqui do YouTube. Forte abraço e até a próxima aula.